Olá, olá, que a graça, que a paz do Senhor esteja reinando no seu coração. Estamos aqui para mais um estudo da nossa série de mensagem Maturidade no Espírito. O objetivo, como já tenho dito, é desenvolver, compartilhar com você a visão da igreja, aquilo que nós acreditamos. Então, eu preciso que você também me traga esse feedback. Qual é o assunto que você gostaria de ouvir por esse canal? Qual é a dúvida que você tem sobre tal assunto? A igreja tal pensa assim, a igreja tal, e a nossa igreja, como que nós pensamos? Então, fica a dica para você aí, se você tiver algum assunto que você gostaria de saber qual que é a nossa postura, a nossa visão, você possa colocar para mim, tá bom? Para que eu possa estudar, consultar aí alguns teólogos que eu gosto de acompanhar, que eu tenho como referências para mim, a nível de conhecimento, para poder compartilhar com você, até porque eu não sou teólogo, não tenho especialização em assunto. Eu procuro estudar, eu procuro me dedicar para poder apontar para você aquilo que a Bíblia aponta. E hoje nós vamos estar estudando sobre um assunto também que gera muitas dúvidas, né? Às vezes a gente fica pensando, né, algumas coisas, né? Quais são os motivos, né? Por que os judeus, eles não acreditam, não receberam Jesus Cristo como seu Salvador? Por que até hoje existe essa dúvida, né? Os judeus não reconhecem Jesus, né? Então esse é o nosso tema de hoje. Esse é o objetivo de nós estudarmos hoje, para que nós possamos ter, biblicamente falando, uma visão bíblica de o porquê os judeus não reconheceram Jesus como seu Senhor e continuam até hoje. Então, queridos, primeiro nós precisamos compreender, né? Há 2000 anos atrás, os profetas do Antigo Testamento, há cerca de 2000 anos atrás, os profetas do Antigo Testamento, que tratavam da vinda do Messias, eles estudavam quanto a isso. Enfim, essa profecia se cumpriu. Mas mesmo nascendo no meio do povo de Deus, os judeus nunca reconheceram Jesus como seu Salvador. Eles não receberam como deveriam, né? Lá em 1 João, né, nós vamos estudar, nós vamos ver alguns textos bíblicos, melhor dizendo, lá em João capítulo 1, no versículo 10, diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 10 e 11. Foi dito que o Messias, né? Então eu vejo assim que vários textos bíblicos já relatavam da vinda do Messias, né? E é muito difícil para nós compreendermos, né, o que se passa com a maioria dos judeus. Afinal de contas, a vinda de Jesus foi profetizada por diversos profetas bíblicos, né, no Velho Testamento, né, em detalhes impressionantes. Vamos ver alguns desses textos, né? Em primeiro lugar, foi dito que o Messias viria de uma virgem. Então nós vemos lá em Isaías capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: e disse Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal: a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e se chamará Emanuel. Ou seja, a profecia se cumpriu no meio do povo, mas mesmo assim o povo não reconheceu. O seu local de nascimento também foi detalhado no Velho Testamento, né? Lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz: tu, Belém, Efratá, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Ou seja, o lugar Belém, de Belém, o Salvador viria, uma outra evidência que eles ignoraram, né? A sua morte também foi revelada com riquezas de detalhes, queridos.
Olha só o que diz Isaías, um texto muito lido, Isaías capítulo 53, versículo 5 ao 7. Ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviávamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Queridos, essa é com certeza uma das questões religiosas mais intrigantes de todas. Afinal, como um povo que esperou milhares de anos ansiosamente pelo seu Salvador, simplesmente o ignorou e não acreditou em nenhuma das suas palavras quando ele veio? É realmente muito estranho nós vermos isso, queridos. Eles ignoraram a própria palavra de Deus. E para que nós possamos entrar um pouco mais em detalhes aí, para que nós possamos entender os motivos pelos quais os judeus rejeitaram Jesus e por que a maioria deles faz isso até hoje, eu vou mostrar aqui para você 5 fatos que fizeram eles ignorarem Cristo como sendo o Messias, ou seja, o enviado de Deus para a nossa salvação. E é importante que nós possamos traçar um paralelo entre a reação deles para certas questões e a nossa reação diante de algumas questões também, tá bom? Para que nós possamos nos alimentar, que não seja apenas um estudo, mas que seja também uma fonte de alimento, para que nós não venhamos incorrer no mesmo erro deles. Em primeiro lugar, eles interpretaram mal as profecias do Messias. A falta de compreensão do que os profetas de Deus falaram sobre a primeira vinda de Cristo ao mundo é com certeza o principal motivo pelo qual os judeus não aceitaram Jesus como seu Messias. E o próprio Jesus falou sobre isso algumas vezes. Jesus, quando veio, falou, diretamente a eles algumas vezes sobre isso em algumas passagens, Então, vamos ver aqui Mateus capítulo 21, versículo 42. Vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Ou seja, o próprio Jesus falando diretamente com eles: ora, vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, ou seja, Jesus era a pedra de esquina e eles rejeitaram. Pouco depois, em outra ocasião, Jesus voltou a fazer críticas duras aos judeus, dizendo a eles o seguinte: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Está lá em Mateus 22, 29. E foi por causa dessas afrontas aos religiosos judeus que se gabavam de ter conhecimento perfeito da Torá, do Velho Testamento. Eles se achavam os donos da verdade, os donos da razão. Foi por causa dessas afrontas que os líderes judeus decidiram prender Jesus e condená-lo à morte de cruz. O Messias que eles tanto aguardavam estava bem ali ao lado deles, mas o orgulho os impediu e ainda impede de enxergá-los. Queridos, nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. A palavra está revelada, Jesus está revelado para cada um de nós. Às vezes, nós estamos tão presos no nosso egocentrismo, naquilo que nós achamos, naquilo que nós entendemos como certo, como perfeito, e nós podemos estar negando Jesus também. O segundo motivo pelo qual eles negaram e não reconheceram Jesus, eles esperavam por um líder poderoso. A história dos judeus é marcada por opressão de outros povos, E foi assim nos tempos de Moisés, nos tempos de Jeremias, de Daniel, de outros homens de Deus, Davi e tantos outros.
Nos tempos de Jesus não foi diferente, queridos. Por mais que eles não fossem mais escravos como eram no passado, descendentes de Israel viviam sob o domínio do Império Romano. Ou seja, eles não viviam num regime de escravidão como era antigamente, mas o regime que eles viviam debaixo do domínio do Império Romano. Para eles ainda estavam nesse regime de escravidão. E na esperança de que seriam libertos de mais um longo período de opressão, tivessem o domínio sobre si mesmos e também sobre outros povos menores, que era o desejo deles, os judeus esperavam por um Messias poderoso que descesse dos céus cheios da sua glória para trazer liberdade, justiça aos escolhidos de Deus. Eles esperavam Jesus como um general valente que derrotasse, um general forte. Jesus, porém, nasce como um filho de um carpinteiro, sem nenhuma riqueza ou poder político. Não era o Messias que eles queriam, mas quando viam a sua sabedoria e os sinais que ele operava, os judeus ficavam escandalizados. Os judeus se escandalizavam ao ver a sabedoria e o conhecimento que ele tinha. Ele não era nenhum general, não era nenhum homem de batalha, mas ele tinha muita sabedoria. E os judeus ficavam escandalizados, atemorizados com isso. Quer ver? Vamos dar um exemplo. Lá em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 56. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e este poder miraculoso? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Olha só, eles viram ali o poder, viram o conhecimento, mas não reconheceram Jesus. Ele fala: na sua própria terra o profeta não tem honra. Os judeus viraram as costas para Jesus porque viram que ele não entenderia o desejo ambicioso deles de se libertar do domínio de Roma e fazer deles o povo mais poderoso da terra. A verdade é que eles não entenderam que o propósito de Jesus era trazer o reino de Deus, libertar-os do domínio do pecado, queridos. Jesus, ele veio para nos libertar de nós mesmos, libertar desse mundo. Ele veio para nos alistar no exército de Deus e termos a habitação no reino dos céus. Olha lá, João capítulo 18, versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Ou seja, o reino de Deus não é daqui. Nós somos chamados para habitar a eternidade com o Rei dos Reis, na morada eterna. Então, queridos, cuidado que a religiosidade, cuidado para que você não seja pego por não reconhecer a unção. Às vezes as pessoas não reconhecem a unção de uma outra pessoa, não acham: ele não é digno de me ensinar, ele não é digno, o meu líder é um diácono, mas ele até ontem estava aqui, ele estava até ali, o pastor disse que nós temos que ser submissos às autoridades, mas eu sou submisso só a Deus. Não, olha, cuidado para você não cometer o pecado também e renegar ou o próprio Jesus ou aqueles a quem ele escolheu para nos liderar. O terceiro tópico que nós vamos ver hoje: Jesus apontou os pecados dos judeus. Como vimos antes, os religiosos judeus eram muito orgulhosos, eles acreditavam ser melhores do que as outras pessoas. Jesus exemplificou bem isso na parábola do fariseu e do publicano, que eram os homens que cobravam os impostos daquela época, os publicanos. A palavra do Senhor nos diz lá em Lucas capítulo 18, versículo 9:
Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era o fariseu e o outro um publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no seu peito em sinal de humilhação, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo, Jesus falando, eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ou seja, Jesus bateu na veia daqueles fariseus. Jesus bateu no orgulho daqueles judeus que se achavam os melhores. Jesus contou essa parábola com o objetivo de confrontar os judeus que se consideravam perfeitos, se consideravam sem pecados. E o fato de dizer a verdade àqueles homens despertou a ira em seus corações. Vamos acompanhar o diálogo de Cristo com alguns líderes religiosos. Jesus diz lá em João 8, capítulo 41, vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles, nós não somos filhos legítimos, o único pai que temos é Deus. E disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo a vocês? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e quem realiza o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mentem, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creram em mim, porque eu lhes digo a verdade. Então, queridos, cuidado. Jesus apontou os pecados dos judeus e eles, ao invés de reconhecerem as suas falhas e reconhecerem Jesus, eles preferiram continuar presos na sua autossuficiência, na sua arrogância, na sua prepotência e renegar Jesus. Então, às vezes nós somos advertidos com um objetivo para nós nos aproximarmos de Deus. Às vezes, as admoestações que chegam até nós pelos nossos líderes, pastores, têm o objetivo de trazer cura, de trazer transformação, de trazer um novo, a presença de Deus sobre as nossas vidas. Então fique com os seus olhos, seu coração aberto para receber uma admoestação. Em quarto lugar, Jesus não se prendia às tradições judaicas. O povo judaico sempre foi um povo muito religioso, apegado às suas tradições, e entre elas estava de se guardar o sábado. Afinal, de acordo com a lei de Moisés, contida nos 10 mandamentos, aquele era um dia sagrado, não podia trabalhar no sábado. Mas Jesus, por mais que fosse judeu e tivesse crescido em meio a essas tradições, sabia que os verdadeiros mandamentos eram amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E foi isso que ele fez. Certa vez, ao entrar no templo, Jesus disse àqueles homens: eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo, misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Queridos, no Novo Testamento nos mostra
que pelo menos por 7 vezes Cristo operou milagres no sábado, cumprindo o seu propósito, honrando e glorificando a Deus. E por isso ele foi duramente criticado pelos líderes religiosos da época. Infelizmente, estes perseguidores não estavam enxergando além das suas regras e tradições exageradas e começaram a procurar uma forma de matar Jesus. Eles estavam procurando, nós precisamos acabar com esse cara que está conturbando, está trazendo confusão. Uma outra coisa, queridos, que impede as pessoas de crescerem diante de Deus é a religiosidade, é ficar preso a tradições. Eu enfrento algumas dificuldades, principalmente com pessoas que não nasceram de novo na nossa igreja. Eu recebo alguns questionamentos quanto à ceia, quanto ao batismo. Algumas pessoas vêm cheias de religiosidade, cheias de doutrinas, né? Nós vou preparar um estudo só sobre isso, sobre o batismo, sobre doutrinas de homens, doutrinas de Deus. As pessoas às vezes vêm cheias de religiosidade, vêm cheias de doutrinas de homens, né? Vêm cheias de tradições, achando que aquilo é bíblico, né? Não sou contra, mas nós devemos ser cumpridores da palavra de Deus. A doutrina que às vezes é aplicada em uma igreja e não é aplicada em outra igreja não desabona ou uma igreja ou outra igreja de receber a bênção e a presença de Deus. Então às vezes as pessoas questionam, não, mas quanto a Santa Ceia, pastor, os diáconos servem para todo mundo. Eu vi um irmão que pegou e ele está no pecado e aquele irmão não é casado, isso e aquilo. A palavra do Senhor, ela não nos dá, deixa eu falar aqui, só um spoiler quando eu for falar sobre isso, a palavra do Senhor não nos dá legalidade para impedir ou selecionar quem pode e quem não pode participar da Santa Ceia, né? A Bíblia é muito clara quando diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma e beba do corpo e do sangue de Cristo. Ou seja, é uma decisão individual, é pessoal. Eu não posso. O que eu posso fazer é orientar. O que eu posso fazer é apresentar aquilo que impede, é apresentar os riscos também de se não tomar a ceia, mas a análise tem que ser feita pessoalmente e a decisão também. Mas não é esse o assunto, aqui é só um spoiler de um assunto que vai vir mais lá na frente, mas é assim, a religiosidade, as tradições às vezes nos afastam de Deus ao invés de nos aproximar de Deus. Amém? E o quinto e último lugar, os judeus preferiram ouvir os seus líderes religiosos. Os judeus esperavam o Messias, como eu falei lá na frente, poderoso, político, não filho de carpinteiro, que mal tinha onde dormir. Por isso eles se apegavam a qualquer figura que demonstrasse liderança e poder de convencimento. E Jesus outra vez os confrontou. Veja o que ele disse aos seus discípulos, ao seu respeito, dos principais homens do templo, né? Jesus, ele conversou com seus discípulos falando dos principais homens do templo. Está lá em Mateus 15:14. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. E esse fato era tão verdadeiro, queridos, que a Bíblia diz que quando Pilatos perguntou aos judeus o que eles queriam fazer com Jesus, eles ouviram as ordens dos sacerdotes e dos anciãos e pediram para crucificar Cristo e libertar Barrabás, um dos maiores assassinos daquela época. Isso demonstra o quanto eles estavam cegos espiritualmente, e isso ocorre até os dias de hoje, queridos. Olha só o que a palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Na verdade, as mentes se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirada, porque é somente em Cristo que ela é removida.
De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ou seja, os judeus não conseguem enxergar com o seu coração aberto, parece que tem um véu. Eles leem as Sagradas Escrituras, né? O Velho Testamento, que eles chamam de Torá, e eles não conseguem enxergar essas verdades. Que triste, queridos, que triste. Os judeus preferiram dar ouvidos aos religiosos da época do que dar ouvidos a Jesus. Às vezes nós também caímos nesse engano. Às vezes nós caímos nesse engano de dar ouvidos para quem não conhecemos e às vezes deixamos de dar ouvido para aquele que está do nosso lado. Eles deixaram de dar ouvidos para Jesus, que estava ali do lado deles. Eles caminharam com Jesus, eles viram Jesus. Mas quando aquela multidão que estava ali naquele lugar, e quando foi perguntado: quem vocês querem que eu solte? Soltem Barrabás. Por quê? Porque eles foram conduzidos, eles ouviram as mentiras dos religiosos, dos sacerdotes daquela época, e o povo acabou caindo nessa armadilha. Queridos, vamos abrir os nossos olhos. Vamos, olha, muito bênção. Nós estamos numa rede social, então eu quero dizer para você que é bênção a rede social, se você souber utilizá-la. Mas olha, a Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelos frutos. E você só vai comer um fruto se você conhecer a árvore. Você chega, você olha, que fruto é esse? Se você não conhece, você pergunta. E se tiver alguém que conhece, você come daquele fruto. Se ninguém conhecer, você não come daquele fruto. Por quê? Está arriscado ser um fruto venenoso. E às vezes nós não conhecemos os frutos de árvores que aparecem até na internet, nas redes sociais, e você traz para a sua vida como regra de fé e prática. Então, muito cuidado, muito cuidado. Eu também gosto de me alimentar, faço uma seleção muito específica sobre as pessoas que eu ouço pelo YouTube, pelo que eu acompanho nas redes sociais. E você precisa fazer o mesmo. Cuidado, porque às vezes é um excelente orador, é uma pessoa que tem frases de efeito que às vezes vão de encontro com a sua necessidade. Tudo isso são técnicas utilizadas para poder prender a sua atenção. Mas você não conhece o fruto da pessoa. Você não sabe quem ele é no dia a dia, você não sabe quem ela é no dia a dia. Amém? Então, tome muito cuidado para não fazer assim como os judeus, se deixar levar pela palavra de religiosos. Bom, concluindo, fica claro que os judeus não aceitam Jesus Cristo porque preferem fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. As evidências são claras de que Jesus é o Messias prometido por Deus. Infelizmente, até hoje existem judeus que não reconhecem Jesus como o Messias prometido. Eles ainda estão aguardando um Messias que não virá, porque ele já veio. Resumindo, queridos, os judeus rejeitaram Jesus até hoje porque, segundo eles, Cristo não cumpriu as principais tarefas do Messias. Ele não possuía as qualidades exigidas para ter um título de Messias. E ao pesquisar sobre as principais tarefas que os judeus esperavam do Messias, eu descobri que eles acreditam que o verdadeiro Messias vai erguer o terceiro templo em Israel, reunirá todos os judeus do mundo na terra de Israel, fará com que o mundo entre numa era de paz universal, com o fim do ódio, opressão e as doenças. Porém, se nós analisarmos bem, quem fará tudo isso na terra não será o Messias, e sim o Anticristo. O que Jesus tem prometido para nós, tudo isso é na vida eterna, onde todos nós estaremos juntos. Diz que Ele estará nos servindo e nós estaremos juntos. Diz que enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Ele prometeu sim, no reinado dele não haverá, mas é no reinado vindouro.
Os judeus, infelizmente, serão enganados pelo inimigo e sofrerão as consequências de terem negado a Jesus como verdadeiro Messias. Haverá fome, dor, sofrimento, morte, pois Israel será invadida pelo exército do anticristo. Porém, Deus cumprirá a sua promessa com os israelitas e os livrará. Então os judeus se arrependerão do seu pecado e, enfim, reconhecerão que Jesus é o Messias e clamarão por ele. Veja o que o próprio Cristo disse pouco antes de ser crucificado. Mateus capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. E essa palavra vai se cumprir. Esse dia vai chegar. Que nós possamos reconhecer, continuar reconhecendo, porque Ele é o Messias, Ele já veio, Ele já pagou o preço do nosso resgate, Ele está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso, Ele está, através do seu Santo Espírito, habitando em nós, nos ajudando, mostrando o que é errado, o que nós precisamos mudar, para que nós possamos habitar a eternidade com Ele. Cabe a você tomar as decisões certas, cabe a você não se deixar levar pelo engano que os judeus se deixaram levar. Amém? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula, no nome de Jesus.